Olá, graça e paz. Na nossa devocional de hoje, gostaria de compartilhar com todos vocês, com todas vocês, uma palavra que se encontra no livro do profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 1. Diz assim: E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Ora, o que o texto está nos dizendo aqui está esclarecendo algo que era incomum no povo de Israel. O povo de Israel naquela época, naquele período, ainda não tinha reis. O pequeno Samuel, o futuro profeta, seria o profeta a ungir o primeiro rei de Israel. Ele ainda morava junto com Eli e com seus filhos, onde, para quem não conhece a história, a mãe de Samuel, ela não poderia ter filhos. O nome da mãe de Samuel era Ana. E Ana, ali, em uma das suas visitas de adoração ao Senhor, ela orou a Deus e pediu ao Senhor que o Senhor tivesse misericórdia dela e que ela pudesse dar luz a filhos, né? Porque ela era estéril. E Deus ouviu a oração de Ana. E quando o menino nasceu, Ana prontamente disse: o menino servirá ao Senhor, porque esse foi o voto que eu havia feito a Deus. E quando ele atinge uma certa idade, ele vai morar com, até então, o juiz e profeta Eli, ali em Israel. E nesse período de ainda aprendizado de Samuel estava vivendo num contexto onde o povo de Israel não tinha a palavra certa, não só submissão, mas não tinha reverência às coisas de Deus. E por conta de inúmeras injustiças sociais, inúmeros atos de idolatria e apostasia do povo de Deus, por essa razão, como nós lemos aqui no versículo 1 do capítulo 3, a palavra de Deus, ela era muito rara. Ou seja, ela era muito importante, muito valiosa, mas era muito raro haver a manifestação de Deus por conta do orgulho, do coração endurecido da nação de Israel, da sua grande maioria, principalmente por parte dos líderes, da liderança religiosa, a qual Eli fazia parte juntamente com seus filhos Ofni e Finéias. Portanto, quando Samuel estava morando ali juntamente com a família de Eli, ele estava sendo conduzido a aprender das coisas de Deus. Ele estava sendo um auxiliar de Eli e, ao mesmo tempo, estava aprendendo das coisas do Senhor. E naquele tempo era muito difícil a manifestação de Deus. E trazendo para os dias de hoje, hoje em dia nós temos muita facilidade para as coisas de Deus. Nós temos inúmeros recursos tecnológicos, ainda mais nesse período de pandemia, de epidemia global, onde muitas, na sua grande maioria das igrejas, estão seguindo os protocolos, seguindo as recomendações, não só dos líderes governamentais, mas também seguindo recomendações das suas devidas convenções, das suas lideranças religiosas. E nos dias de hoje, a palavra de Deus, a manifestação de Deus, é algo, não diria natural, mas é algo ao qual todo mundo tem total acesso
A manifestação de Deus é livremente aberta para todos. A manifestação de Deus através da sua palavra. Nós temos tantas facilidades, tantos recursos para termos acesso à palavra de Deus. E muitas das vezes nós temos negligenciado o cuidado com as escrituras sagradas. De repente você que me assiste, talvez você não frequente igreja alguma, mas isso também não quer dizer que você não possa e não deva ler as escrituras sagradas. A Bíblia, a palavra de Deus, é algo que nós temos o grande privilégio de tê-las em mãos e de termos acesso à palavra de Deus. Muitos não se dão conta que muitas pessoas morreram, muitas coisas aconteceram no decorrer do processo ao longo dos séculos para que eu e você, todos nós, pudéssemos ter as nossas Bíblias em mãos. Nós deveríamos agradecer todos os dias pela atitude misericordiosa e pela ação divina durante todo esse período de tantos séculos se seguindo. Hoje nós podemos ter a Bíblia, a revelação de Deus, a palavra de Deus em nossas mãos. E muitas das vezes sequer fazemos caso de dedicarmos, ainda que seja 5, 10 minutos para lermos as Escrituras Sagradas. Muitas das vezes nós damos tanta ênfase, nós damos tanta prioridade a coisas tão ínfimas que o mais importante, assim como disse Jesus, o mais importante nós não damos prioridade, que é ouvir a voz de Deus através das Escrituras Sagradas. De repente você escuta tantas vozes, mas você já experimentou ouvir a voz de Deus através das Escrituras? Você já experimentou fazer uma leitura, ainda que seja breve, de um capítulo, de um trecho da palavra de Deus, de um salmo, quem sabe, para que através dessa leitura você peça ao Senhor: Senhor, que essa palavra possa abençoar a minha vida e que possa me ajudar a ser uma pessoa melhor, para que essa palavra possa me ajudar a poder me submeter melhor ao Senhor, à sua vontade, que eu possa ajudar o meu próximo através dessa palavra, que eu possa ser confrontado comigo mesmo através daquelas ideias erradas que muitas das vezes se desenvolvem em nosso coração. Você já experimentou isso? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela tem o grande poder de ação para transformar a minha e a sua vida. Para isso, basta nós nos colocarmos à disposição de Deus. Naquela época, a palavra de Deus era muito rara, mas hoje não. Hoje nós temos grandes facilidades, nós temos inúmeros recursos, e a manifestação de Deus, ela se revela não só através da natureza, mas se revela através de cada criança que nasce, através do nosso respirar, através do sol que brilha, através da chuva que cai. A manifestação de Deus nos é dada de inúmeras formas, que você mesmo pode elencar aí consigo mesmo. Espero que esse devocional possa nos ajudar a refletirmos sobre a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, toda a sua família, por onde quer que vocês estiverem. Lembre-se, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e espalhe esse devocional para todos os seus contatos, o máximo que você puder, para que a palavra de Deus possa entrar nos corações também de outras pessoas. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.